Salve, salve, galera! Um abraço a todos, sejam bem-vindos ao canal Narrador Daniel Oliveira aqui no YouTube. Aproveita, se você não está inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, já vai dando like aí pra gente, faz crescer aí o nosso vídeo e acompanhe o nosso Raio X Expresso. Lembrando que todas as segundas, às 21 horas, ao vivo, nós temos o programa Raio X direto do estúdio ProHub. Porém, nesta semana, como o Grêmio joga no dia 25, segunda-feira à noite, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, o Raio X excepcionalmente irá ao ar na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, às 9 da noite, tá certo? E nós temos sempre, após a conclusão das rodadas, o Raio X Expresso, as rodadas do meio de semana. E você pode também nos acompanhar, você que acompanha aqui agora e daqui a pouco quer ouvir novamente o nosso Raio X Expresso, o programa Raio X está no Spotify, é só digitar programa Raio X e você terá também o áudio desse programa no Spotify, tá certo? Diogo Rimoli, qual é o teu destaque nesta concretização de rodada em que, mesmo com um jogo atrasado, o Internacional acabou empatando no Beira-Rio, Diogo? Abraço, Daniel, abraço, Cristiano, a todos aqueles que nos acompanham. Para mim, o Inter fica evidente que atingiu o teto. E a prova disso é a própria declaração de um dos seus dirigentes após o empate de ontem, 1-1 com o Bragantino, Daniel. Legal. Cristiano Silva, e a tua manifestação inicial no programa? Tudo bem, Daniel. Diogo, primeiro, desculpas pela maneira como estou hoje transmitindo. É de improviso, infelizmente, correria danada. Mas vamos lá. Eu acho até que, não sei se atingiu o teto, como disse o Diogo, mas eu acho que o Inter não dá para esperar mais do que isso. E acho que pode um pouco mais além. Por isso que eu não concordo que tenha atingido o teto. Mas também não é tão além assim. E em relação ao Grêmio, para aproveitar esse destaque, eu acho um absurdo da premiação para fugir de rebaixamento. Eu acho isso uma vergonha. Pois é muita coisa para debater, então vamos começar pelo jogo do Inter, né? Eu vou trazer um rápido destaque em relação à figura do vice-presidente de futebol do Internacional, que acabou na coletiva crescendo na pergunta do Jason Lisboa. Eu esperava esse tipo de postura em relação à expulsão do Edenilson. É mais fácil crescer com os outros quando você não cresce com os seus, né? Realmente é uma atitude que me preocupa e que, por algumas coisas que acontecem, demonstram realmente que o discurso do Internacional, de certa forma, ele acaba contaminando seu vestiário. Mas o empate com o Bragantino, né? Até eu vou dizer para vocês, eu achei um jogo muito interessante no Beira-Rio, eu achei um bom jogo. Foi sim, eu achei também. Vai lá, Cristiano. Eu achei que foi um jogo onde o Bragantino se mostrou melhor, assim como foi Fortaleza e Inter, só que ali no Fortaleza e Inter, o Inter conseguiu um gol no último minuto. Eu acho que o Bragantino, mesmo com a série de desfalques que teve, foi melhor que o Inter. Tem que destacar também que o Inter vem numa maratona e também teve algumas ausências, a do Edenilson, uma delas, e eu achei que foi justo. Eu não achei que foi um grande jogo, achei que foi justo o empate. Eu gostei do jogo, achei que foi um jogo muito movimentado, cheio de alternativas. Agora, fica flagrante que o Internacional tem uma dificuldade gigantesca para sair, para tentar driblar uma proposta adversária que lhe coloca numa situação difícil. Isso é muito claro, isso é nítido para mim. Contra o Fortaleza foi a mesma coisa, jogando fora de casa, contra o Ceará, perdão, em Fortaleza, e com o Fortaleza jogando em casa foi a mesma coisa, e ontem se repetiu com o Bragantino. Aliás, isso que aconteceu com o Inter, ontem com o Bragantino, na temporada passada aconteceu com o Inter também com esse mesmo Bragantino. A única diferença foi que o Inter conseguiu vencer, mas até o último minuto o Bragantino ficou martelando e no detalhe acabou não empatando o jogo, diferentemente do que aconteceu ontem. Sobre a questão do vice-presidente de futebol do Internacional, o Papaleuzinho, olha, eu falei para vocês aqui essa questão do Edenilson, né? Eu falei para vocês aí nos programas anteriores, no Raio X anterior, no passado, na verdade, que não teria nenhum tipo de cobrança efetiva em cima do Edenilson. E isso fica claro, evidente, explícito.
a partir das declarações do dirigente do Internacional. Não houve nenhum tipo de cobrança efetiva em relação à atitude intempestiva e completamente inconsequente e irresponsável do Edenilson. Isso, para mim, parece claro. Assim como eu ouvi uma entrevista, Diogo, do Emílio Papaléu na Rádio Grenal, tá? Dando o devido crédito. Eu estava em deslocamento, aí liguei o rádio ali e estava ouvindo. É cheio de dedos, né? Com todos os cuidados para fazer uma crítica ao Edenilson. Quer dizer, começou com um simpósio falando em relação ao comportamento da arbitragem, entendendo que houve um certo exagero, mas depois, quando entrou no lado da cobrança, aí veio o seguinte: não, mas até o próprio Edenilson acabou se manifestando nas redes sociais, pedindo desculpas. Quer dizer, e outra, né? Depois do que aconteceu com o Bruno Mendes, como é que vai cobrar também esse tipo de situação, né? Não, e outra coisa, o que aconteceu com o Bruno Mendes foi que o jogador ficasse no banco de reservas para forçar o cartão e, por consequência, ser suspenso para ter condição de jogar o Grenal, né? Limpar a ficha. E outra coisa, isso também é algo que deve ser levado em consideração. Para mim, isso é fundamental. O dirigente, quando demonstra publicamente esse medo todo, esse receio todo, o jogador percebe. E aí o jogador cresce para cima. Isso é óbvio. Isso, olha, eu não estou dizendo aqui para triturar o jogador, até eu e o Cristiano debatemos sobre isso. Cristiano, queria que queimasse o cara. Não, não é queimar o cara, é apenas, não precisa queimar o cara e não é luz esse. Alta, né, Diogo? Dá uma luz alta só para o cara entender, mano. Não, mas ele já pediu desculpa. A desculpa não tem nada a ver com a posição da diretoria. Ele podia até não ter pedido desculpa, não ter feito nenhuma manifestação, estou me referindo ao jogador, mas que teria que ter tido uma manifestação por parte do dirigente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que são situações aí diferentes, Bruno Mendes e Edenilson. Bruno Mendes foi para o banco, e quando saiu a relação do Inter com o Bruno Mendes, eu imaginei, tá recuperado, vai ser titular. Na verdade, tá claro, depois do jogo foi uma estratégia para forçar o terceiro cartão amarelo. Forçou, foi orientado a isso, forçou, limpou a ficha, porque ele já não jogaria contra o Corinthians por pertencer ao Corinthians. Orientação dada, orientação cumprida. Edenilson teve um erro, acho que ele não deveria ter reclamado, reclamou. A minha divergência em relação ao Edenilson é que eu não tenho informação se ele foi cobrado ou não dentro do vestiário. Daqui a pouco foi cobrado pelo Paulo Brax, ou pelo Papaléu, ou pelo presidente, e se acertaram. Eu acho assim, não é obrigado a vir publicamente dizer assim, cobramos e vamos derrubar e não sei o que. Mas não é isso que eu tô falando, Cristiano. Não é isso. Não precisa ser pé na porta. Não é. Alta, de repente, não realmente, a expulsão acabou comprometendo. Nós tínhamos uma postura dentro do jogo, e aí quando se pega um adversário assim, com um jogador a menos, é inegável que vai ter dificuldade. Isso é um alerta que realmente a expulsão acabou influenciando. Mas é claro que a expulsão influenciou. É evidente que a expulsão influenciou. Mas, enfim, já passou, né? Vamos ver agora. A coletiva do Emílio ontem, Papaléu, eu entendo da seguinte maneira. A verdade foi uma coletiva de muita reação aos questionamentos. E alguns questionamentos eu até achei meio... Aliás, toda a coletiva eu tô achando já enjoado de ouvir. Eu também. As coletivas, enfim. E quando não tem um parabéns pela vitória, parece que fica mais difícil ainda. Porque aí tu perdeu a bengala do parabéns, né? Mas vamos lá. A verdade é que o Inter contra o Bragantino, ele jogou contra o time que tem melhor campanha como visitante. É um time chato, é um time enjoado, é um time bem treinado, bem montado. Empatou. Subiu uma posição. Eu acho que tem que se exaltar isso. O Inter subiu uma posição. Passou o Corinthians. Poderia ter passado o Bragantino? Poderia. Mas são times que se equivalem. Não, eu concordo contigo, Cristiano. Eu concordo contigo, mas o que fica é que o Internacional deixou de ganhar o jogo. E deixou de ganhar o jogo por falta de maturidade. Quer dizer, tu não pode. Falta de maturidade, eu acho que deixou de ganhar o jogo porque o Bragantino foi melhor que o Inter. Assim, tem os dois lados da moeda, tá? Mas eu não posso, de repente, desconsiderar a falta de maturidade do Inter. Vem cá, cara, o jogo vai aos 51, 49 e 40. Esse adversário, ele não pode chegar no teu campo. Ou se ele chegar no teu campo, tu tem que ter um resguardo de marcação. O Internacional teve os dois laterais mal posicionados no gol, cara. Não, que é o seguinte, Eu concordo, mas só que tem o seguinte, contra o Fortaleza permitiu empate porque foi maturo? Permitiu empate, não. Foi derrotado porque foi maturo, tomou o gol. Foi, tomou um gol que começou na lateral. No lateral. Não, jogou bem,
Não, Cristiano, eu não tô te reconhecendo muito, mas tudo bem, vamos por aí. É que é o seguinte, ó, tu fez o mais difícil, que é não tomar gol de um time que é extremamente agressivo, que te ataca o tempo todo. Aí falta 1 minuto para acabar o jogo, tu quer acelerar o jogo, tu quer correr com a bola e partir pro campo adversário e ficar descoberto no teu sistema defensivo. Por isso que o Inter foi imaturo. Porque no momento que tu faz o mais difícil e tu tá a 1 minuto da vitória e quer sair pro jogo, tu tá sendo imaturo. Por isso eu concordo com essa visão do Daniel e para mim o Inter foi imaturo nesse sentido. Controla a bola, né, Diogo? Pode ser, tá bom. Mas só que é o seguinte, tu não empatou com um time lá da ponta de baixo. Não, tu Cristiano... com um time que é igual, ou melhor. Tá, eu concordo contigo. Só que é o seguinte, o jogo demonstrou outra coisa. O jogo demonstrou o Internacional com capacidade de ganhar desse adversário. E por isso é que se faz a crítica. Aí é divergência. Eu não vi esse jogo que o Inter teve capacidade de ganhar do adversário. O Maurício perdeu um gol no primeiro tempo, que é brincadeira. Mas o Bragantino também chutou. O Bragantino também atacou. E eu por isso mesmo. Que o empate foi o mais justo daquilo que apresentou a partida. E se tivesse que alguém sair vencedor, eu acho que o Bragantino teria que ter saído vencedor. Bom, pode ser. Eu gostei do Inter, sinceramente. Agora o Diego Aguirre está chamando a atenção numa situação, né? Porque ele foi cobrado por não ter feito as modificações no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E agora virou uma tônica ele colocar todo mundo. Sinceramente, a entrada do Palácios, eu não sei o que aconteceu com o Patrick, se foi desgaste, alguma coisa assim, mas eu não botaria o Palácios no jogo, né? Eu não sei se eu não botaria o Palácios. A verdade é que o Inter vai arrebentar. O Tyson ontem, tu estava no Beira-Rio, né, Daniel? O Tyson ontem, sim, narrando pela ABC. O Tyson no primeiro tempo, ele dá um chute na bola que ele sente a perna. Isso. Foi aquele chute na trave, que ele estava impedido, né? Eu isso não sei aí. se foi esse. Foi sim. Foi esse aí. Foi? Ele sente a perna. O Tyson já não é um cara bonito. E com cara de dor ainda, ele fica mais feio. E isso ficou claro. A câmera focou nele. E ele saiu batendo o pé, levando a mão. E o Aguirre já tinha dito isso. Não dá para levar até os 90. Então ali já tem um problema. Tu tira o Tyson, sei lá, botar o Palácios. E o Palácios, cara, ele não, no meu ponto de vista, não tinha ido mal contra o Palmeiras quando entrou. Então daqui a pouco tu botar o Palácios, pode ser, e é o que tu tem no banco. O Patrick, cara, o Patrick é uma situação interessante, né? Ou ame-o ou odeio o Patrick. Quando joga, o pessoal odeia. Quando não tá jogando, o pessoal reclama. Eu acho que esse lado esquerdo do Internacional ali, eu tenho uma dificuldade tremenda de concordar com quem elogia o Moisés. Eu não consigo ver futebol nele para ser titular do Inter. Acho que é um jogador muito atrapalhado. Acho que é um jogador destemperado às vezes. No momento que é para cercar, ele não cerca. No momento que é para agredir o adversário, agredir na bola, né? Agredir, apertar a marcação e roubar, ele cerca e não aperta. Eu não gosto e acho que não fazia uma boa partida ontem. Eu concordo contigo. Mas daí olha o Paulo Vitor, me dá saudade do Moisés. Não, tudo bem. Eu tô analisando quem é o titular. Eu tô analisando quem é o titular. E a questão do que o Inter vai arrebentar, que tu tá colocando, e do Tyson. Olha, Cristiano, eu acho que o problema ele tá mais focado no Tyson, ao invés de estar focado no Internacional como um todo. Porque eu pego outros jogadores e eles estão jogando. Eventualmente tu tem um problema ou outro, mas eu particularmente acho que essa constância do Tyson, que não joga todas as partidas e já teve 2 lesões aí desde que voltou ao Internacional, acho preocupante. Mas tudo bem, o Aguirre tira, saca, poupa o cara, não tem problema nenhum, acho que isso é do jogo. Sobre o Palácio, só para concluir, que não serve. Não serve. O Palácio tem mais de 20 jogos com a camisa do Inter, entre titulares, jogos como titular e jogos como reserva. Não serve. Assim como o Caio Vidal, que eu gosto, que eu acho que tem características boas, já se viu, tem 30 jogos com a camisa do Inter, essa temporada quase, também não dá. Então o Inter tem que começar a pensar nisso, em outras alternativas, não para essa temporada, mas para a temporada que vem. Não serve o Palácio. A questão do estourar, o Lindoso é um jogador que já contra o Palmeiras ficou de fora, ontem sentiu de novo, o Patrick está sentindo, o Dourado foi preservado ontem, o Bruno Mendes está voltando de lesão muscular. Essas coisas, cara, a gente está indo para novembro.
Esse é o mês mais complicado, o Cristiano, porque, claro, e esse ainda foi mais ainda porque teve, né, uma sequência na competição, terminou e já começou imediatamente. Mas em uma condição normal de calendário, o mês de outubro é aquele em que os jogadores apresentam o maior número de lesões musculares, né? O São Paulo, por exemplo, teve a 36ª lesão muscular agora. E a frequência maior foi no mês de outubro. É o mês que os jogadores já chegam naquele limite, né? Já começa a ter uma série de problemas aí, principalmente de ordem muscular, né? Só que o detalhe é que o Inter tá jogando só o Campeonato Brasileiro, né? Eu só quero fazer essa referência aqui. Enquanto outros, né, outros times estão jogando outras competições. Que é o caso do Flamengo. Também. Não, tudo bem, Cristiano, tudo bem, mas é que eu acho que tudo bem, eu acho que tem que ser observado, pontuado, levado em consideração essa questão da sequência de jogos, mas eu reitero, eu acho que dá para resumir aquilo que eu penso, o Inter está no teto. E quando o vice-futebol diz que, olha, temos que valorizar, chegamos numa posição que nunca tinha chegado antes nessa competição, tá claro para mim. Tá claro para mim. O Internacional tá dentro dos 6 primeiros, na zona onde se encontram os 6 primeiros na tabela de classificação, que é o mínimo que tem que se esperar de Grêmio Internacional numa competição como o Campeonato Brasileiro. É o mínimo o 6º colocado. Pelo menos eu considero isso. Pelo investimento, pela tradição, pela grandeza das equipes, tu tem que ser no mínimo 6º. No mínimo. Agora, eu não acho que possa se contentar com o mínimo. É só essa a minha discordância. Ele, né? Tu tá tocando no celular aí, ô Cristiano? Não. Não, tá um ruído aí, eu acho que muito provavelmente é a internet. Senhores, fechamos já os 15 minutos do Internacional, vamos aos 15 minutos do Grêmio. O Grêmio tem pela frente o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira. E que dá para esperar desse jogo depois do que aconteceu contra o Juventude, em que o Grêmio tinha uma situação sob controle, 3-0, e acabou ali na finaleira tomando 2 gols no segundo tempo com a melhora do adversário, mas que acabou fazendo gol tarde, né? E isso não foi suficiente. O bom é que a gente está fazendo um tour agora pela Rádio Guaíba, aí com o Cristiano estava num estúdio, certamente o pessoal vai usar o estúdio ali, o Cristiano está se deslocando para outro ponto para seguir o raio-x. Mas enfim, o Diogo Rimoli, até o Denis Abraão concedeu uma entrevista para a Rádio ABC na semana, eu gostei do discurso dele. Ele disse, gente, foi apenas um jogo, calma. Porque parece que houve assim uma mudança da água para o vinho, né? Mas muito proporcionado por ele, né, Daniel? Esse pensamento e essa ideia muito surgiu a partir da própria manifestação dele. E eu falava talvez se não tivesse essa manifestação, não sei se ganharia do Juventude, Diogo. Não sei se a energia ela seria... eu tô falando depois, Daniel, depois do jogo, depois da vitória. Que eu ainda falei daquela entrevista de 45 minutos, que eu tiraria 70%, acho que ele se equivocou ao dizer, eu dei sorte, eu dei liga e tudo mais, que para mim era um discurso para um final de processo e não início de processo. Tudo isso contribui para esse clima que talvez agora o próprio Denis Abraão se mostre um pouco preocupado. Foi apenas um jogo. Ele deveria ter dito isso logo após a vitória. Isso segundo aquilo que eu imagino que seria o mais coerente. Só isso. Eu acho que ele alimentou aquilo contra o qual agora ele se mostra um pouco reticente. Eu acho que o Grêmio... Eu queria falar do Grêmio das premiações. Eu acho que é um absurdo o que o Grêmio está fazendo em pagar bicho extra por vitória. Eu acho um absurdo. Os caras já ganham bem em dia, ainda tem que dar premiação para escapar do rebaixamento. É vexatório o que o Grêmio está fazendo em relação a isso. Vexatório é a declaração do presidente Romildo Bolzan, que, se eu não estou enganado, essa semana atendeu de maneira muito cordial, solista e com grande frequência e tempo algumas emissoras, ou todas as emissoras de Porto Alegre, não sei se todas, mas eu ouvi pelo menos 2 entrevistas dele. A primeira manifestação dele, quando foi perguntado sobre isso, o Cristiano e Daniel, para mim me chocou. E me chocou mais ainda que ela está sendo realimentada por alguns profissionais de opinião pública e até outros dirigentes. Não, essa é uma questão cultural.
de dividir a premiação com os jogadores. Vem cá, aquilo que é cultural não significa que aquilo é imutável. Muito antes, pelo contrário. A cultura, ela tem a mão do homem. Se tá ali, se é cultural, é a partir da decisão do homem. Portanto, ela pode ser mudada, e nesse caso deve ser mudada. O que o presidente do Grêmio disse, e isso me chocou bastante nesse sentido, Cristiano Daniel, é que, não, nós estamos dando o prêmio porque isso já existe há bastante tempo. Porque é cultural se dar o prêmio. É equivocado. Eu concordo com o conceito, tá? Mas vamos combinar, né, Diogo? No momento de desespero, tu não é racional, né? E o Grêmio tá vivendo um momento de desespero absoluto, né? Olha, Daniel, eu fecho muito com o Cristiano nesse sentido. Eu acho um absurdo se falar em premiação num momento desse. Acho um absurdo. Para mim, inclusive, demonstra uma falta de... eu não quero dizer o que eu estou pensando efetivamente, né? Uma falta de habilidade com as ideias, tá? Vamos deixar assim. De tu externar isso. Por mais que tu faça isso, tu tá externando, não, vai ter premiação se a gente chegar em 16º colocado. Nós vamos dividir, sei lá, os 12, 11 milhões que a CBF vai nos dar por ter chego em 16º colocado, eventualmente, e nós vamos dividir com os jogadores. Não divide. Até porque é o seguinte, ó, tu pega 16 milhões e uma parte deve ficar com o clube, imagina, e a outra parte tu vai dividir entre quantos? Entre 30 jogadores, olha quanto que vai dar para cada jogador. Se eu sou jogador, eu tinha que ter um mínimo de consciência e dizer não, presidente. E isso tem que ficar para o clube, nós temos que tirar o time dessa situação. Mas eu acho que isso é o seguinte, né, Diogo? Porque depois que tu completa o objetivo, termina o campeonato e tu é o 16º, a tua participação foi vexatória. Continua sendo vexatória, ela não pode ser épica, ela não pode ser heróica. Tem outra situação que eu acho que ela é incompreensível. O Grêmio paga bem, cara, paga em dia. E tu dá dinheiro. Cláudio Cabral dizia sempre no apito final, né? O jogador ganha para perder. O que vem para ganhar é o bicho extra e premiação. Eu acho uma vergonha. Eu gostaria muito que um jogador do Grêmio viesse a público e dissesse assim, ó, nós não queremos o bicho extra. Como fez o Botafogo quando estava para cair, o Vasco da Gama em um determinado momento. É uma vergonha. E outra situação é, independente de caindo ou não caindo, tem que passar limpa no vestiário. Mais da metade tem que ir embora. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Não sei se o Grêmio vai fazer isso, eu não sei. Não, vai sim. O diagnóstico interno é que tem que limpar. Não sei. Realmente eu não sei. Eu já esperava tantas outras coisas, talvez mais fáceis de serem conduzidas dentro do Grêmio, nunca aconteceu. Essa limpa é um processo muito mais traumático, né? Muito mais traumático. E tem outra coisa, tu fazer a limpa se tu cair para a segunda divisão é uma coisa, quase que uma tendência, quase que uma obrigação. Fazer a limpa permanecendo na Série A já é bem diferente. Eu não sei se isso vai acontecer. Não, mas eu acho que dá para fazer. O Rafinha, tu não renova. Douglas Costa vê o contrato e diz, muito obrigado, vai um abraço. Rafinha, o Grêmio quer renovar, hein? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai renovar. Não tenho nenhuma dúvida. E o Douglas Costa também não tenho nenhuma dúvida que vai ficar. Mas o Douglas Costa tem que rever o contrato, né? Tu imagina o Grêmio se é rebaixado o Douglas Costa, porque me parece o seguinte, Cristiano, nesse momento é a etapa do contrato que ele ganharia por produtividade, né? Em 2002 o salário já seria fixo, não é isso? Não sei como é que é. O contrato agora está acabando com a Juventus também, né? Ele fica livre. E aí eu acho que já tem um contrato de gaveta encaminhado. Ah, bom. Eu não sei sinceramente valores, mas se for produtividade agora, eu acho que produtividade era antes. Não está valendo a relação custo-benefício do Douglas Costa, cara. Não está valendo. Ganha muito e não está jogando nada. Esses dois nomes citados, Rafinha e o Douglas Costa, eu tenho assim, plena convicção, a não ser que o Grêmio caia, mas em permanecendo na Série A, eu tenho plena convicção que eles seguem. Eu também, mas eu acho que Diego Souza... O Rafinha, para mim, é o melhor lateral esquerdo em atividade no Rio Grande do Sul. Você até está quebrando bem o lugar aqui, para te ver o nível dos laterais do lado esquerdo que tem no Rio Grande do Sul hoje. Mas não dá, cara. Não dá. Eu acho que ele, Rafinha, não vai querer ficar. Bom, aí sim. Ele pediu até para dar um tempo para deixar para definir isso depois que terminar o campeonato, né? Mas tem esse detalhe. O Grêmio não deve ficar com o Diogo Barbosa. O Bruno Cortez está nessa lista de saída, né? Tem contrato agora até o final do ano. E olha,
Se o Grêmio, por isso que eu acho que a saída desses dois jogadores mais reforça ainda a vontade do Grêmio da renovação do Rafinha. Porque mesmo sendo uma espécie de improvisação, ele é o jogador que deu a melhor resposta na posição que é carente no Grêmio, né? E para mim tem uma justificativa já pronta para o Grêmio para permanecer com esses dois jogadores, tanto o Douglas Costa quanto o Rafinha, que é o seguinte: eles chegaram agora. A nossa renovação ela vai ser encarada a partir de outros jogadores, não com quem chegou agora. Para mim, isso é quase que uma receita, um curso pronto que o Grêmio vai dar no momento em que, se confirmando a permanência na primeira divisão, vai fazer uma limpa ou uma renovação com outras partes do plantel, e não essa. O Paulo Miranda será o novo titular da zaga por enquanto? Eu acho que desbanca o Juan ou Cristiano? É o que está se dizendo, né? Eu acho um absurdo também. Paulo Miranda, cara, é sempre o que está fora o melhor. Talvez esse permaneça, então, né? Porque o Juan vai embora e talvez o Grêmio aposte nesse, né? Mas aí, velho, é tu apostar no fracasso. Nada contra o Paulo Miranda, tá? Mas o Paulo Miranda, no Grêmio, a imagem está sempre associada a uma derrota. Contra o River Plate, contra não sei o que, ele entra, o time vai mal, sabe? Não dá, cara. Aproveita, limpa tudo e vai buscar no mercado alguma coisa que possa montar uma equipe que vá brigar por título. Sim. O tiro saiu pela culatra. A ideia do Grêmio era ganhar alguma coisa esse ano para o presidente alavancar a campanha para o governo do estado. Não deu mais. O Grêmio hoje briga pelo acesso à Série A do ano que vem, porque o Grêmio hoje está na segunda divisão. Sem Libertadores, né? Isso é que é pior ainda, né? Quer dizer, o último ano da gestão do presidente Romildo não tem Libertadores. O Grêmio tinha um planejamento de até investir um pouco mais no próximo ano, contando com a participação na Libertadores por ser o último ano de gestão e montar um time realmente investindo mais para ganhar a competição, né? Só que agora foi tudo por água abaixo, né? E tem uma outra situação que a gente tem que ficar atento, que o STJD pode julgar o caso Sport Recife depois do Brasileiro. Mas daí tu julgar depois do Brasileiro Aliás, já que tu tocasse, me permita, Daniel, já que tu tocasse nesse assunto... Tu vai falar sobre o teu tweet, eu tava acompanhando e concordo plenamente contigo. É brincadeira, cara. Não adianta, o Cristiano levantou o assunto do STJD, eu vou ter que falar sobre esse tweet que eu escrevi aí há algumas horas nas redes, que o Campeonato Brasileiro está indo para a 28ª rodada, certo? No final de semana, 28ª. E não 38, faltam 10. Faltam 10. Não há data definida a partir, nem data, nem horário, nada, a partir da 31ª rodada. Isto é uma vergonha. Não dá para esperar nada da CBF em relação à organização, divulgação, planejamento. É tudo uma ilusão, é tudo uma ficção. Imagina o campeonato, tu tá indo para a 28ª rodada. Aí, a partir da rodada de número 31, a partir da 31ª, não se sabe, ninguém sabe, data nem horário dos jogos, até o final da competição. Ou seja, isso é brincadeira. Isso é querer fazer futebol profissional assim. Isso explica muito, reflete muito do que é o futebol brasileiro. E o momento teria que ser agora, né? É que isso aí também vai muito de jogo de interesse, horário de televisão, mas eu concordo contigo, tinha que estar tudo definido já. Mas a questão do esporte, tu deixar para jogar depois, é porque tu tem que ver quem é que vai cair. Que conforme quem cair, tu derruba o esporte ou não. Pois é. É isso aí. Olha, conforme for, a gente deixa assim. Conforme for, a gente mexe. Aí é o poder de manipulação em cima do resultado de campo. Poder total de manipulação, de interesse. É uma vergonha, é um absurdo. Não adianta. Eu, sinceramente, eu vou reiterar aqui. Essa passividade dos clubes observando tudo isso... Tô falando das datas da competição, tu tá falando aí do julgamento do esporte, a passividade dos clubes. Esse é o ponto, sentido, né? Tu não vê por parte do Grêmio nenhuma indignação pelo jogo não ter sido realizado ainda. E de nenhum, Daniel, de nenhum clube. Tá, é o Grêmio, a gente tá falando de Grêmio e Inter, mas tu não tem um clube isolado ou alheio que levante uma bandeira aqui, ó, eu quero a moralidade, eu quero a transparência, eu quero que tu seja cristalino, eu quero que tu seja organizado. Tu não vê ninguém levantando essa bandeira? Isso é o mais impactante e o mais absurdo de tudo, segundo... Mas aí também cada um defende seu interesse, Diogo, porque me parece que pro Grêmio, quanto mais demorar é melhor.
Partindo do pressuposto que o Grêmio inicia uma recuperação. Uma coisa era pegar mal o Flamengo, como iria acontecer. Pegar mal o Atlético Mineiro, como iria acontecer. Não, então, eu vou te dar por isso não haja essa grita no nosso futebol, né? Não, eu vou te dar um exemplo. Pega uma equipe que tá alheia a isso, que tá lá em cima, e que possa falar, sem estar diretamente ligada a esse caso, falar, olha, nós temos que definir isso o quanto antes, enquanto a competição estiver em andamento, sobre as datas. Pega uma equipe aí, qualquer equipe, o Fortaleza, o América Mineiro, que está um pouco mais para cima, o próprio Bragantino. Vem cá, senhora CBF, é um absurdo isso que está acontecendo. Não há datas, como que a gente vai datas definidas para os jogos? Como que a gente vai fazer um planejamento ideal nesse sentido? Ah, porque um jogo pode ser no sábado, outro pode ser no domingo, ou pode ser até na segunda. Mas não há planejamento. Isso me causa espanto. Esse silêncio, essa passividade dos clubes, e que não diretamente estão envolvidos em questões pontuais, como essa que o Cristiano falou do esporte, e essa das datas, que essa é mais absurda porque essa atinge a todos. Isso, para mim, além de ser vergonhoso, essa passividade dos clubes, ela me assusta muito. Bom, vamos deixar como destaque final, já temos 29 minutos de Raio-X. Cristiano Silva, o teu destaque final no programa Raio-X Expresso. Olha, primeiro pedindo desculpas novamente pela minha situação. Fiz um tour pela Rádio Guaíba, aí vocês conheceram a Sala do Tubo, os outros estúdios. E agora estou na sala de coletivas. Mas o meu destaque final é esperar que o Grêmio consiga sair dessa situação. Acho muito difícil, tá? Segunda-feira tem jogo contra o Atlético Goianiense, complicadíssimo. O Inter eu acho que pode um pouquinho mais, mas também não tão mais assim no Brasileiro, mas o alerta fica para a situação do Grêmio, para mim, que ainda é muito complicado. Jogo Rímero, o teu destaque final. O meu, sem dúvida nenhuma, é o jogo do Grêmio na segunda-feira. É o jogo que eu tenho mais curiosidade de acompanhar, para saber como vai ser a postura do Grêmio também, ou principalmente o rendimento do Grêmio dentro de campo, diante de um adversário que é chato. Eu vou deixar bem assim definido. Um adversário que é chato de se enfrentar. Eu concordo, acho que esse jogo contra o Atlético Goianiense é o divisor de águas para o Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Obrigado pela presença de vocês, dá o joinha aí, isso ajuda bastante no canal, te inscreve, compartilha o nosso conteúdo e lembrando que o programa da próxima semana, já que o Grêmio joga na segunda-feira contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, ele vai ao ar ao vivo no Estúdio Pro Hub na próxima terça-feira, dia 26 de outubro, o Raio-X edição número 71, tá certo? Beleza? Então, galera, falou, tchau, tchau.